Em 3 anos à frente do SHPP, o setor de homicídios e proteção à pessoa de Mogi das Cruzes, o delegado Dr. Rubens conseguiu resolver 100 casos de homicídios na região. Teve até casos resolvidos por ele que teve repercussão nacional. Quer saber mais? Confere aí na reportagem. Doutor, foram 100 casos elucidados. Ao que se deve esse resultado? Então, na verdade, esses 100 casos solucionados, elucidados, se deve ao trabalho em equipe, né, a dedicação por parte de cada policial do setor de homicídio do SHPP, né, o empenho, a vontade, a vocação, né, de ajudar a sociedade, e eu atribuo isso ao trabalho conjunto em equipe de todos os policiais do SHPP. Cada um contribuiu com sua parcela para essa solução desses 100 casos. Uma equipe, uma junção. Exatamente, é um trabalho em equipe, um trabalho em conjunto, um trabalho conectado, né, conexo, que resultou nesse resultado importante. E foram quanto tempo para poder elucidar esses casos? Então, na verdade, esses 100 crimes de homicídios, homicídios e latrocínios que nós solucionamos, foram aproximadamente 3 anos e alguns meses de investigação, de investigações, né, que culminaram com a solução desse caso. É muito difícil, ressalto que a investigação de homicídio é muito difícil, é uma investigação complexa, dificuldade na coleta de provas, tendo em vista que as pessoas não falam, impera a lei do silêncio, é difícil você obter informações de pessoas, é difícil isso. Inclusive crimes graves, crimes hediondos, as pessoas não querem falar. Então a gente tem que utilizar outros recursos, métodos de investigação novos, recursos tecnológicos para a gente poder chegar num patamar desse. Né? 100 casos em 3 anos, é um número bom? É um número razoável, né? É um número bom, é um número acho que talvez acima da média. Acho que a nível nacional, né? Tanto que o número de homicídios vem diminuindo com o passar dos anos, as estatísticas mostram, que vem reduzindo, mas isso se deve ao trabalho, né, efetivo do setor de homicídios, que a gente tenta combater, apreender armas de fogo, no sentido de coibir, né, as mortes, que acabam evitando um homicídio, um latrocínio, um crime de roubo, ou um crime de lesão corporal, ou outros também. A tecnologia ajuda a Polícia Civil, o Departamento de Investigação, a elucidar esses casos? Tem essa parceria com a tecnologia? Sim, a tecnologia, os recursos tecnológicos são ferramentas muito importantes hoje em dia nas investigações, tendo visto até os criminosos, né, saberem alguns métodos que a polícia utiliza e tentam assim, despistar, mas os recursos tecnológicos são importantíssimos. Desses 100 casos, teve algum assim, que o senhor ressalta que foi o mais difícil? Teve aquele gostinho de vitória no final? Então, dos casos, 100 casos, nós tivemos alguns casos de repercussão nacional, né? Casos dificílimos de investigação, que demandou um trabalho diuturno pelo setor. Por exemplo, o caso da jovem Rayane, que foi morta em Mogi das Cruzes, um caso de repercussão nacional. Tivemos um caso de um duplo latrocínio de Biritiba-Mirim, um caso de duplo homicídio de Biritiba-Mirim. Tivemos o caso do secretário de Cultura de Itaquá do Riqueta, também, acho que Luiz Henrique, um caso muito difícil. Tivemos também o caso daquele empresário de 1,99 de Itaquaquecetuba, um caso difícil. O latrocínio do sargento Arduino também um caso difícil. E agora esse último caso do guarda municipal civil metropolitano José Albuquerque, um guarda civil de São Paulo que foi morto num latrocínio em Itaquaquecetuba. Nós já esclarecemos esse caso, tem um indiciado já com prisão temporária decretada, também um caso difícil. Desses 100 casos, a maioria gira em torno de Mogi e Itaquaquecetuba, que são as duas cidades que protagonizam essas situações. Seria correto afirmar isso? Do que? Da maioria? Então, é que no meu caso, eu sou titular das 8 cidades, mas eu cuido especialmente da cidade de Itaquá e de Mogi. Então, a maioria desses 100 casos foram nessas duas cidades. Itaquá e Mogi das Cruzes. Em Itaquaquecetuba, o antigo secretário de Turismo, o Riqueta, ele foi morto em meados de 2016. E teve uma pessoa que foi presa, que é o Renato Marcos Júnior. Ele foi o único e principal suspeito da investigação? Então, o inquérito policial que foi instaurado na época, ele, conforme as investigações, as provas foram colhidas, ele foi o executor. Tanto que ele foi indiciado, foi representado pela prisão preventiva dele e acho que ele foi pronunciado, não sei se foi a júri, não acompanhei. Ele seria o executor. Existe um outro inquérito policial que continua em curso para verificar eventual mandante deste crime. Não foi arquivado ainda, está em andamento. Ou seja, as investigações... Prosseguem ainda, elas não findaram.
E Renato vai continuar preso, já passou? Então, eu não sei, eu já não sei essa informação, que ele era um preso à disposição da justiça. Uma vez que a gente tinha pedido a prisão preventiva dele, ele estava preso. Eu não sei o que se findou desse caso. Existe alguma novidade em relação a esse caso? Não, o caso continua em andamento, né? A gente não tem nenhuma novidade, a gente continua investigando. Há alguns pedidos que foram aforados, ajuizados, a gente está aguardando. O delegado acredita que seja uma motivação política, algo do tipo, para a morte do Riqueta? Então, a gente não pode afirmar, né? Assim, seria precipitado, prematuro a gente afirmar alguma coisa de natureza política, uma vez que a gente não tem nenhum indício no inquérito, assim, que aponta cabalmente, né? Assim, essa informação. Houve também um homicídio lá em Itaquaquecetuba, um tempo atrás, que foi um proprietário de uma loja em 99, que foi morto, né? E também teve um funcionário que também foi morto da mesma loja, logo em seguida que o proprietário do comércio também havia sido morto, né? O que o senhor tem sobre esse caso? Então, na verdade, tratava-se de um crime de homicídio da vítima Antônio Fábio, que era empresário de uma loja de 1,99, que ele foi brutalmente assassinado, foi jogado com seu veículo no matagal na cidade de Itaquaquecetuba. E através de um trabalho de inteligência policial e de investigação, nós descobrimos os autores. Foram 2 funcionários dele, acho que Antônio Leonardo e David, os quais confessaram, foram presos pelo setor de homicídios e confessaram a morte dele. E ainda teve um caso de, parece que um outro funcionário que está identificado, né, teria matado um outro funcionário do Antônio Fábio. Só que essa investigação acho que prossegue pela a delegacia de Itaquaquecetuba, uma vez que o autor dos fatos já está identificado, não veio para o setor de homicídio. A investigação também continua. Prossegue também, uma vez que ele se encontra identificado. Show de bola. Para finalizar, doutor, eu gostaria que o senhor mandasse um recado para a população, né? Então, eu gostaria só de dizer que para a população que o setor de homicídios está trabalhando diuturnamente para cuidar da segurança pública de Itaquaquecetuba ou de Mogi das Cruzes, da cidade da região, mas principalmente Itaquá, a cidade que a gente cuida. A gente faz o máximo possível aqui para prender todos os autores dos homicídios, tenta esclarecer todos os casos, né? Então, a mensagem que eu passo para a população é que ela se sinta segura, que saiba que tem um setor de homicídios que vai investigar, que é efetivo, que tem prendido, até isso pode ser noticiado pela imprensa nacional, aí, tem acompanhado os casos que a gente tem elucidado, e ficar tranquilo que o índice de homicídio tem diminuído, chegando até aquele índice da ONU, né, de acho que 10 homicídios por 100 mil habitantes, está chegando nesse patamar. Inclusive, teve alguns meses que já até chegou esse patamar da ONU, que é um patamar excelente, né? É uma meta. É uma meta. Está sendo atingido. Está sendo atingido, chegou a ser atingido algumas vezes. Às vezes, 1 ou 2 casos, às vezes passa, mas está sendo atingido, que é excelente em relação ao nível nacional, que tem locais, eu acho que em outros estados, que tem 30, 40 homicídios aí, por 100 mil habitantes.